Fala, meus jovens, estou aqui no Parque Ibirapuera. Você que é gestor de tráfego e você vê esse vídeo até o final, eu tenho certeza, tô te garantindo, tá? Que você vai economizar muito tempo, mas muito tempo mesmo na sua vida. Por que eu tô te falando isso? Cara, eu tô aqui 8 horas da manhã, eu vou começar a correr. E aí eu cheguei aqui, cara, eu já chamei vários amigos, várias pessoas. E calma que você vai entender, fica até o final desse vídeo, já se inscreve que você vai entender por que eu tô falando isso. Já chamei vários amigos, vários familiares, várias pessoas pra correr esse horário. E várias dessas pessoas falaram que não dava, que era ruim, isso, aquilo, sempre mais desculpa. E tá tudo bem, tá? Mas, cara, eu chego aqui, hoje é domingo, lembrando, é final de semana. Geralmente as pessoas de sexta, de sábado à noite, as pessoas saem, as pessoas fazem qualquer coisa, vai pra festa, volta tarde, enche a cara. Mas aqui, cara, vou até te mostrar, olha isso daqui. Não sei se vai dar pra ver ali no fundo, mas tem várias pessoas correndo mesmo, aqui ó. Várias pessoas correndo. E aí, sei lá, é tipo assim, milhares de pessoas correndo, milhares mesmo. É aqui esse horário. E detalhe, todo mundo correndo no pique, com roupa, com tênis, com óculos. Parece que a maioria aqui, inclusive, tá acostumada a correr. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tudo depende do seu ambiente. E aí eu quero vincular isso. Por que eu comecei falando sobre isso? Eu quero vincular isso com várias fases que eu passei, que fizeram com que eu evoluísse muito como gestor de tráfego. E você precisa começar a escolher de forma intencional o seu ambiente. Não é, de verdade, presta atenção, tá? Porque isso daqui, se você entender e aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, isso vai te economizar muito tempo. O ambiente que você escolhe a todo momento, ele precisa ser intencional. Você não pode simplesmente falar, eu vou para tal universidade e tá tudo bem, ou eu vou para tal lugar e tá tudo bem. Não, você precisa escolher de forma assertiva cada uma desses lugares que você vai estar, porque os ambientes, geralmente, eles possuem pessoas. E essas pessoas que você convive, elas muitas vezes vão modular os seus hábitos. Então eu quero começar falando contigo o quê? Que basicamente... Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui e modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Eu ter trabalhado dentro de uma startup fez com que eu visualizasse e visse que eu queria de fato empreender. Porque eu trabalhei dentro de uma startup, eu me conectei com vários executivos e empreendedores lá dentro, e aí eu comecei a vivenciar aquilo, e aí começou, eu já pensava em empreender, né? Mas era totalmente diferente de pensar e eu realmente querer fazer isso. E aí quando eu comecei a conviver com essas pessoas, a forma como elas pensavam, a forma como elas agiam, a forma como elas buscavam soluções baseadas em dados e tudo mais, eu comecei a pensar, cara, é isso que eu realmente quero. Eu quero realmente empreender, eu gosto muito de trabalhar aqui, aprendi muito com eles, inclusive, mas eu busquei empreender. E aí, a mudança de chave, olha isso, como tudo é conexão, e aí é isso que eu te falo. Se você entender isso, muda tudo. Tiveram dois motivos de eu vir pro digital, principais, tá? E também foi por conta de ambiente. Então eu percebi que eu queria empreender, mas eu não sabia pra onde ir, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí foi que eu me encontrei com um amigo, né? A gente almoçou junto, a gente conversou, ele é da área de dados e tudo mais, fala inglês fluentemente, e ele me falou 2 players, né? Que eu comecei a consumir conteúdo e transformou minha vida. Um deles é o Pedro Sobral, só pra vocês terem uma noção. Na época eu nem conhecia, ele falou, cara, começa a assistir esse cara, ele faz live toda semana, é muito bom, pode ser que faça sentido pra você. E aí, eu não sou bobo, né? Claro, eu peguei e comecei a assistir. E aí eu comecei a assistir o Pedro Sobral, assistir as lives e tudo mais. E eu falei, cara, esse cara ensina muito bem. Ele ensina muito bem, quero entrar nessa parte de tráfego e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, fiquei analisando.
E aí teve uma segunda pessoa, e aí foi através do digital. É por isso que eu falo, às vezes você fala, cara, não tenho ninguém próximo de mim, meus familiares não confiam em mim, não acreditam em mim, eu quero entrar para esse lance de gestão de tráfego, mas ninguém acredita em mim, ninguém quer que eu faça isso, então eu não vou. Cara, a melhor forma, se você não tem ninguém, é você se conectar com as pessoas de forma online. E foi isso que eu fiz. Só pra você ter uma noção, parece que é bobo, tá? E é por isso que eu falo. Se você quer se conectar com várias pessoas, tanto dos meus alunos quanto comigo, link aqui na descrição, é só você clicar aqui embaixo, só você aqui na descrição, clicar no link, entrar pra minha comunidade, porque lá você vai ser muito bem recebido e todo mundo caminhando na mesma direção, tá? Mas, como que eu me conectei? Eu entrei em contato, tava prospectando na época, eu nem sabia tráfego, já tava prospectando, olha que loucura. E aí eu entrei, comecei a prospectar, entrei em contato com uma mulher, ela falou que já tinha um gestor de tráfego, eu pedi o contato dele, olha que aleatório. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí esse cara falou pra eu entrar de fato na comunidade, que fazia muito sentido, que valia a pena, isso e aquilo. E a gente conversou muito, a gente fez até call. E aí eu falei, cara, é isso. Eu saí da startup, fui pro digital, comecei a aprender tráfego. E aí tudo começou a acontecer muito rápido. Em 3 meses eu já fazia mais de 5 mil reais por mês. 3 meses, cara, vamos lá, tá? Preciso, às vezes, 5 mil reais por mês, eu não sei, às vezes parece que o mundo tá invertido. No Brasil, 90% das pessoas não ganham mais de 3 mil reais. Sim, eu sei que 3 mil para muitas pessoas é pouco, mas se a gente colocar que 90% das pessoas vivem com 3 mil reais, é isso que você tem que entender. Em 3 meses eu já fazia muito mais que isso. Em 3 meses. Em 6 meses, eu já fazia mais de 10 mil reais por mês. E aí tudo começou a mudar muito rápido. E aí eu quero falar com você da importância do ambiente, porque essas pessoas me impulsionaram para eu entrar na gestão de tráfego. Só que não foi somente eu entrar, eu tive que vivenciar e encontrar ambientes para que eu pudesse crescer e evoluir rapidamente, tá? Então, uma das primeiras coisas que aconteceu, como que eu consegui meu primeiro cliente? Porque, cara, eu como eu te falei, em 3 meses eu ia fazer mais de 5 mil reais por mês, com 2 ou 3 clientes. E aí, como que eu fiz isso? Eu tinha um contato, uma pessoa próxima de mim, a gente conversou e tudo mais, e eu pedi indicação. Eu fui visitar essa pessoa ela me indicou tal pessoa, mas ela me indicou de, tipo assim, não foi uma indicação de, tipo assim, vai fechar com ela. Não, ela falou, ó, tem uma pessoa que eu conheço, que eu faço determinados serviços, e essa pessoa pode ser um potencial cliente pra você. Eu não sou bobo, o que eu fiz? Tudo é ambiente. Eu fui até a pessoa. E aí eu fui até esse potencial cliente, ele é meu cliente até hoje, um dos meus melhores clientes, inclusive. Eu fui até essa pessoa, a gente conversou e tudo mais, eu escutei ela, eu entendi o que ela precisava, eu falei, cara, eu posso te ajudar. E aí ela falou, como e tudo mais, eu falei, eu posso te ajudar, vamos marcar uma call, vamos conversar, vamos fazer reunião, quero estar mais próximo de você. E aí eu solucionei uma dor que essa pessoa tinha. Eu realmente solucionei uma dor. E aí foi incrível, assim, porque eu fechei esse cliente, aí fui fechando o cliente. E aí o que aconteceu? Eu me conectei com outra pessoa e fui trabalhar, enquanto eu trabalhava como gestor de tráfego, eu também trabalhava para uma empresa como gestor de tráfego. E aí nessa empresa eu trabalhava de um modelo híbrido, então eu conseguia atender os meus clientes, mas eu também trabalhava nessa empresa. E aí lá, a empresa faturava cerca de 10 milhões de reais por mês, alguma coisa assim. E a grande parte de aquisição de clientes deles vinha através do tráfego. E aí eu comecei a gerir um recurso grande, assim, de investimento, tá? Não vou abrir muito detalhe, mas comecei a gerir. E aí eu fui aprendendo as coisas, fui me desenvolvendo, entendi como funcionava uma operação, era uma operação grande de vendas. E aí ali eu me desenvolvi e aprendi mais. Só que aí nesse meio período eu recebi uma proposta para ir trabalhar dentro de uma agência. Eu tinha os meus clientes, lembrando, já tinha os meus clientes, continuei tocando os meus clientes, e aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar dentro de uma agência. Eu trabalhava home office, mas cara, eu trabalhei numa agência que era extremamente enxuta, ou seja, extremamente pequena, de colaboradores, mas atendia cerca de 50 clientes. E era muito pequeno, e eles faturavam assim, uma porrada, nem quero entrar em muitos detalhes aqui. E aí eu falei, cara, faz muito sentido pro que eu quero. E aí você precisa entender isso. Eu fui selecionando ambientes. Então quando eu falo de ambientes, são lugares, ou até mesmo de forma digital, onde você se conecta com pessoas que vão te levar para onde você quer ir, e não para onde você não quer ir. Eu vejo várias pessoas indo para lugares que não faz sentido para elas. Essa pessoa, ela quer ir para ela tem uma determinada direção, um determinado alvo, e aí consequentemente, ao invés dela seguir esse alvo, ao invés dela seguir essa direção, ela começa a frequentar ambientes que vão levar ela para um lugar totalmente oposto. Vou te dar um exemplo, tá? E aí aqui eu tô falando de mim. Eu sou uma pessoa que eu não bebo bebida alcoólica. O que eu faço? Às vezes eu degusto um vinho. E aí são extremamente situações raras, assim, é uma coisa que é difícil de acontecer. Porém,
Tem pessoas que gostam de beber e tudo mais, de beber e tá tudo certo também. Cada um escolhe o que é pra vida. Mas, no meu caso, não faz sentido ir pra balada, por exemplo. Balada, o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão ficar bebendo, vão ficar e tudo mais. Eu não gosto, então eu vou ficar lá muito sem fazer nada. As pessoas ficam dançando, as pessoas ficam se pegando, então é um ambiente que eu não curto. Não faz sentido eu ir pra lá, porque eu vou me cercar de pessoas que gostam desse ambiente. Consequentemente, eu vou fazer amizades e vou começar a construir ali relações com pessoas que não fazem sentido pra mim. Ao invés de eu, por exemplo, vir pra um parque, que é o que eu tô fazendo. Então eu tô aqui no Ibirapuera, as pessoas aqui praticam atividade física, todo mundo correndo, andando de bicicleta, se divertindo, jogando futebol, praticando esporte. Isso tem a ver com o meu estilo de vida. Eu me conectar com pessoas, conhecer pessoas aqui, faz muito sentido pra mim. Fora que, tipo assim, aqui eu tô falando de modo geral, de esporte e tudo mais, mas no Ibirapuera você encontra muito influenciador, você encontra muito pessoas bem-sucedidas profissionalmente. E é isso que eu quero, pessoas que falam inglês. É isso que eu quero, entende? Então você tem que selecionar. Ah, mas então você é interesseiro e tudo mais. Cara, todo mundo tem interesse. Eu tenho interesse, você tem interesse, todo mundo que tá aqui tem interesse. O problema é você só querer sugar das pessoas. Agora, quando você quer se aproximar de pessoas boas e também agregar para elas, não tem problema algum. Isso que te falam é uma idiotice. Ah, não, você não tem que ser interesseiro. Não, você tem que ser interesseiro sim. Você tem que agir conforme seus interesses. Não pensando apenas em você. Óbvio, você tem que querer agregar, querer ajudar as pessoas, querer pensar nas pessoas também. Isso é totalmente, eu concordo totalmente. Mas você não pode ser uma pessoa egoísta. Claro, você não tem que pensar só em você. Agora, se você não é uma pessoa egoísta e você vai estar com outras pessoas, você vai estar somando, deixando as pessoas alegres, agregando, faz muito sentido mesmo. Então você precisa selecionar os seus ambientes. Não adianta você ficar indo para lugares que não faz sentido para você. E aí, qual que é o problema, tá? O problema é que, vou até levantar para te falar isso, tá? O problema é que você já sabe muitas das vezes disso. Então você já sabe que, por exemplo, tal lugar não é bom pra você. Eu conheço várias pessoas assim, tá? Tal lugar não é bom pra você. E ao invés de você perceber isso e cortar, não, você continua frequentando esse lugar que tem pessoas que não te fazem bem, que muitas das vezes tem ambiente de fofoca, que te traz confusão mental, que te traz dúvidas, que não faz bem pra você no geral, pra sua mente, pra sua alma. E esse é o problema, a maioria das pessoas acabam fazendo isso, infelizmente. Mas isso não te leva para o crescimento. Se você quer crescer, você precisa romper com ambientes que não te fazem bem. E eu tô te falando isso, e aí você pode falar, cara, o que isso tem a ver com gestão de tráfego? Lembrando, aqui eu trago conteúdo sobre várias coisas que vão te ajudar. É relacionado sim à gestão de tráfego, mas eu também trago conteúdos que de fato vão mudar a sua vida, cara. Se eu falar aqui só apenas sobre gestão de tráfego, coisa técnica e tudo mais, você encontra canais que fazem isso o tempo todo em todos os lugares aqui. Pesquisa aqui no YouTube. Gestão de tráfego, você vai ver vários. Meu objetivo não é somente falar de tráfego, e eu sempre deixo isso muito claro. Meu objetivo é mostrar a viagem quando eu faço para te inspirar. Meu objetivo é quando eu tenho um estilo de vida, eu mostro meu estilo de vida e meus hábitos, que tem vários vídeos de rotina aqui. Meu objetivo é trazer vídeo de vendas, eu mostro venda na prática ao vivo, mas também mostro como fazer pelo WhatsApp, como fazer pelo Instagram. Ou seja, o que no final eu tô fazendo aqui? Eu tô mostrando como que é a minha vida. E se de alguma forma eu puder te ajudar a virar essa chave, eu vou fazer isso. E isso é o que de fato fez eu chegar até aqui. Porque se eu não estiver rompendo com os ambientes, se eu estivesse frequentando os mesmos ambientes, conhecendo ou vivendo com as mesmas pessoas, não tivesse rompido com isso, não estivesse fazendo isso, eu ia estar no mesmo lugar, e é o que eu não estou fazendo. Todos os anos eu vejo uma evolução. Por quê? Porque eu conheço novas pessoas, frequento novos ambientes, ambientes saudáveis, ambientes bons, e eu busco fazer isso. Isso daqui não é conversa de coach, não é conversa motivacional. É para te despertar. Eu vou fazer vários vídeos aqui buscando te despertar. É um dos primeiros vídeos de 2026. Cara, 2026 tá começando. 2026 tá começando. É só o começo. Se você estiver fazendo um monte de cagado, tiver com um hábito tudo ruim, estiver fazendo um ambiente tóxico ainda, você pode mudar, cara. É o primeiro mês. Só que não deixa pra fazer isso lá no meio do ano, lá no final do ano. Desperta agora, desperta tu que dormes. Desperta. É o momento pra fazer isso. E aí, começa por isso. Não sei como mudar, Ronaldo, não sei como mudar.
quero crescer, quero me tornar gestor de tráfego, quero crescer como gestor de tráfego, ou já sou gestor de tráfego e não sei como aumentar minha verba, meus rendimentos, meu faturamento, ou não sei como fazer tal coisa. Começa por isso, mudando os seus ambientes. A forma mais poderosa é mudando os seus ambientes. Por quê? Porque quando você mudar o seu ambiente, você vai parar de frequentar e vai parar de se relacionar com aquelas pessoas que não te levam para lugar nenhum. Isso daqui já é poderoso demais. Você vai se conectar com pessoas que vão te levar para frente. Como você pode fazer isso? Entrando na comunidade. É só clicar no link da descrição. Entrando na comunidade, você vai falar com novas pessoas, você vai se conectar com novas pessoas. E isso já começa uma mudança brutal na sua vida, uma mudança brutal. Só de você se conectar com novas pessoas, você vai ter novas ideias. Novas ideias vão gerar novos pensamentos. Novos pensamentos vão gerar novas atitudes. Novas atitudes vão gerar novos hábitos. Novos hábitos vão mudar seu estilo de vida e a sua vida começa a mudar. O seu comportamento começa a mudar e tudo começa a transbordar. Uma coisa vai mudando a outra. É assim, ó. É como se fosse feito dominó, tá? Se você começa a fazer uma coisa errada, você vai fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim. É que nem quando tá tudo bagunçado, você vai vendo mais bagunça e mais caos e mais tudo mais. Agora, quando você começa a mudar e você começa a fazer coisas boas, coisas certas, hábitos saudáveis, começa a mudar uma coisa de cada vez. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa mudar uma coisa de cada vez. O segredo não tá em querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não tá. Eu te garanto isso. O segredo tá em você ir mudando aos poucos. Muda o horário que você vai dormir, muda o horário que você acorda, começa a ler um livro, e assim você vai mudando. E aí quando você vai ver, sua vida tá totalmente diferente. A minha vida hoje é totalmente diferente, cara. Se você olhar, sei lá, 5 anos atrás, nossa, como eu mudei. Como eu mudei. E aí eu consigo te dizer 1 milhão de coisas. Por quê? Até mais bonito eu fiquei, eu não tô zoando. Por quê? Porque eu escolhi fazer isso. E o seu ambiente vai determinar isso. Você pode estar nos melhores lugares, correndo, praticando atividade física, lendo, com pessoas que são positivas e não ficou só reclamando. Ou você pode estar com os piores tipos de pessoas possíveis. Quem que vai determinar isso? Você. Vai ser você. Não importa o que eu tô falando aqui, se você continuar no mesmo ambiente, você vai ver as mesmas coisas. Você pode assistir esse vídeo e falar, cara, agora eu vou mudar. Continua nos mesmos ambientes. Nada vai mudar. Os ambientes, eles te influenciam muito. E não importa, mas eu moro com a minha família inteira reclama e não acredita em mim, me desmotiva e tudo mais. Cara, entenda uma coisa, você possui uma vida e essa vida foi te dada por Deus. E você é o único que pode mudar a sua realidade. Então, ao invés de ficar murmurando, reclamando de como sua família ou seus parentes são, ou como seus amigos são, escolha fazer por você. E quando você escolher fazer por você, você vai começar a mudar. E aí, quando você mudar, você vai poder escolher sair de onde você tá. É maravilhoso você ter liberdade, você fazer grana. E se você quiser ir morar em outro estado, você pode. Se você quiser mudar de país, você pode. Se você quiser fazer o que você quiser, você pode. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Eu tô te falando por experiência própria. Isso é muito bom. E aí você começa a tomar as decisões não porque você precisa e você se sente pressionado, mas porque você faz por causa de crescimento. Porque agora você quer evoluir, você quer crescer. E você não quer ficar estagnado. É totalmente diferente você fazer por... Caramba, mano. Eu tô começando, eu não tenho nada, eu não acumulei nada, não tô investindo. E você fazer porque agora eu quero jogar o jogo dos pontos, sabe? E eu não tô falando que eu não preciso, tá? Eu preciso, não nasci milionário. Não cheguei no patamar de que, tipo assim, não preciso mais trabalhar. Um dia eu vou chegar, tenho certeza disso. Mas não é por isso, entende? É pelo crescimento, é pelo ambiente, pelas pessoas. E cada vez que você vai dando um passo e você vai crescendo, vai ficando mais fácil. É que nem quando você vê sua conta. Cara, quando você começa a investir, você começa a ver o valor subindo, e a renda passiva que aquilo vai te gerando, vai ficando mais fácil investir. Você investe muito mais por conta de que você entendeu e você vê, cara, nossa, isso aqui é bom demais, E aí fica mais fácil, você vai vendo, acumulando, e fica cada vez mais fácil. É a mesma coisa com o jogo do crescimento, com o jogo da ambiência. Você vai frequentando ambientes melhores, e aí você dá um passo, e você dá outro passo, e aí você viaja para um lugar, e aí você fala, nossa, esse lugar é maravilhoso. E aí você conhece pessoas, e aí você começa a falar inglês, você viaja para outro país. E isso daqui tudo muda. E por que eu tô te falando isso? Porque eu já morei nos Estados Unidos. Eu não tô te falando de algo que eu acho, eu tô falando de algo que eu tô vivendo. Minha vida tá sendo transformada por conta do digital. E cara, se não fosse o digital, eu nem sei o que eu estaria fazendo agora, eu nem sei se eu estaria aqui. Eu aprendi muita coisa, eu sou bem autodidata, tá? Bem autodidata.
E eu modelei várias pessoas e eu tô vivendo isso por conta disso, eu reconheço isso. E agora eu tô aqui fazendo exatamente o que fizeram, me falando. E o meu objetivo é falar também para que você assista isso e fala, cara, esse cara, ele... De verdade, eu nem tô acreditando em mim, eu nem pensei que meu ano seria diferente, eu já tô cagando todo o meu ano. Mas esse cara tá me falando tanta verdade, jogando tanta verdade na minha cara, que eu vou fazer algo diferente, eu vou resolver acreditar. Cara, acredita, você só precisa acreditar uma vez, velho. Uma vez, você vai acreditar uma vez, e quando você tiver uma atitude diferente, você vai ter um resultado diferente, e aí depois tudo começa... É como se fosse um efeito dominó, você bate em um e vai caindo, vai caindo, vai caindo. E você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. A evolução começa aos poucos. Começa aos poucos, não é de uma hora para outra. É você fazer uma coisa, e depois você fazer outra coisa, é aquilo que eu te falei. Mas para isso, de verdade, entenda, o objetivo desse vídeo é você entender o poder do ambiente, como o ambiente ele te influencia. Se você continuar vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, você não vai chegar nunca onde você quer. E de verdade, as pessoas que você vê hoje que são grandes, maiores que você e que você admira, essas pessoas só estão onde elas estão por conta do ambiente que elas mudaram. Às vezes elas não são melhores que você, ela não é mais inteligente que você, mas elas escolheram frequentar ambientes diferentes do seu. E esses ambientes fizeram tudo isso que eu te falei nesse vídeo. Mudaram a forma como ela pensa, como ela age, os comportamentos, os hábitos e os resultados. No final das contas, seus resultados vão ser influenciados pelo seu ambiente. Então escolha certamente o seu ambiente, que com certeza a sua vida vai mudar.